Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, quero te convidar a fechar teus olhos para orar junto comigo. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez, termos a oportunidade de estarmos na Tua presença. Nós reconhecemos que isso não é graças à nossa vontade, mas sim mediante ao esforço que Teu Espírito Santo faz em cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é Todos só falam nisso. Qual será o assunto? Passou alguma coisa pela sua cabeça? Ainda não? Fica comigo que nós vamos descobrir juntos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo será o 24, que diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Davi, o que é que esse texto tem a ver com o tema? Todos só falam nisso. O tema de hoje vem falando sobre, mais uma vez, sobre amor. E quando o assunto amor, de fato, é um dos assuntos mais falados. A meditação até trouxe um poema bastante interessante de um espanhol muito conhecido. E quando você olha o poema, você vê que, de fato, o assunto do amor é algo muito profundo. Mas a pergunta é, como está o amor nos dias de hoje? Como era o amor no princípio? A Bíblia fala que quando um homem se entregava em amor para uma mulher, acontecia algumas coisas interessantes. O primeiro é que ele deveria deixar as suas ligações familiares. Veja que o texto diz, deixa pai e mãe. Nos dias de hoje a gente vê relacionamentos que, por mais que a família parental esteja distante fisicamente, ainda exerce um poder de influência muito grande na vida do casal. E isso não faz bem. Essa questão que o texto fala, deixar pai e mãe, não é apenas um sentido físico, distância geograficamente, mas também no sentido emocional, afetivo. Afinal de contas, já está ali se formando uma nova família. Uma nova cultura sairá da união de duas pessoas. Um outro ponto interessante é que nos dias de hoje, a gente tem visto que por conta do efeito do pecado, a família ela vem sofrendo grandes ataques. Ataques esses que são, claro, lançados de Satanás. E por conta disso, as pessoas vêm sofrendo muito. Porque aquilo que no princípio era perfeito, a obra-prima de Deus, aquilo que Deus olhou e disse que era muito bom, hoje em dia não é tão bom assim. Você, por exemplo, já deve ter ouvido falar de pessoas que não querem se casar. Talvez por conta que vivenciaram uma situação triste de divórcio, talvez porque não encontraram nos seus pais o referencial de uma verdadeira família, e por conta disso criou-se alguns traumas, chegando à conclusão de não almejar mais formar uma família. Com esse tipo de situação, a gente vê que Satanás a cada dia vem ganhando muito espaço em relação ao amor familiar. Davi, então, como a gente pode lutar contra isso? Como a gente pode lidar melhor com essa situação? Voltando para o princípio. Quando eu e você nos concentramos no modelo de Cristo, a gente deixa de lado os parâmetros mundanos. E quais são esses? Para você ter uma ideia, após o pecado, algumas coisas foram mudando dentro da família. Uma das primeiras coisas foi o regime patriarcal, algo que foi altamente nocivo para dentro da família. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez os dois para serem iguais, similares, uma só carne. Isso que a palavra de Deus afirma. Porém, com o regime patriarcal, por mais que ambos se complementassem, havia ali desigualdade. E isso não é plano de Deus. Um outro ponto triste que aconteceu foi a questão da poligamia. A pessoa se casar com várias pessoas. Também não era plano de Deus. Para não dizer também algo pior, entrou também o sistema do concubinado. Você sabe o que é isso? Era exatamente
além de ter a sua esposa, você ter concubinas, que eram mulheres que iriam lhe servir como se fosse uma esposa, mas não teriam o status de esposa. Que coisa terrível. E a gente percebe que a intimidade do casal ficou restringido apenas à parte sexual. E não era esse o plano de Deus. Sim, isso faz parte do contexto do casamento, mas não apenas isso. Eu lembro, e eu quero encerrar esse momento falando essa história, eu lembro que por conta de amor, todos nós, com certeza, já deve ter tido alguma desilusão, alguma história que hoje você lembra e talvez até dê algumas boas risadas. Eu lembro que quando mais jovem, eu me apaixonei por uma jovem e ali na minha cabeça eu dizia que amava. Mas a história não saiu como eu planejava. E eu ficava pensando naquela época, meu Deus, o que será de mim? Mal sabia eu que Papai do Céu tinha reservado alguém muito especial para mim. Alguém que seria a companheira perfeita, idônea, como diz o texto bíblico. E isso é motivo de bênção. Se hoje você vive a desilusão do amor, se hoje você não sabe o que significa amor, se hoje você teve experiências ruins a respeito do amor, eu quero te convidar a colocar esse amor que na sua cabeça não tem uma boa visão nos braços de Deus. Pois como já vimos em outras meditações, o Senhor é amor. E esse amor que eu e você tanto precisamos só pode vir diretamente dele. Pois muito bem, Papai do Céu te abençoe no dia de hoje e que você tenha um dia repleto da presença de Deus. O nosso encontro está marcado para amanhã e eu te espero aqui. Então, vem junto comigo amanhã ter um momento com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.